Olá, meu nome é Valdeci, sou criador do canal Marketing dos Sonhos. No vídeo de hoje, vou narrar a Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios em 3 dias. Antes peço que compartilhe para sua família e amigos. Se é a primeira vez aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos da Bíblia Sagrada. Livro de Provérbios, segundo dia. Capítulo 11 ao 20. Provérbios 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas, na sua perversidade, serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos, exulta a cidade, e, perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros, se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas, na multidão de conselheiros, há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas, para o que semeia a justiça, haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. E outros, que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca ser do bem busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 12. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida.
A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio, engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá a graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero.
Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. A pobreza e a afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, o castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas, pela força do boi, há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios, diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Quis despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas, na falta de povo, a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura.
O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia, será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente, repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas, sobre o que procede indignamente, cairá o seu furor. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não o ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas, pela dor do coração, o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e, com ele, o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração,
mas do Senhor, a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio, para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade, se purifica a iniquidade. E, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenha paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Abominação é para os reis o praticarem impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. E quanto mais excelente, adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades. Mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas, com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata, e o forno, para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente,
quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estutícia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como soltar as águas, é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando porfiador do seu companheiro. O que ama a contenda ama a transgressão. O que alça a sua porta busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Provérbios 18. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo ímpio, vem também o desprezo, e, com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é um nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é sua cidade forte, como um muro alto, na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e, diante da honra, vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte.
e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. Homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. Entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas, como o orvalho sobre a erva, é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo, as contenções da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque, se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à boca. Fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio, e aprenderá conhecimento. Que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe filho é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá.
Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas, indo-se, então, se gabará. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho tira sua roupa e penhora-a por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas, depois, a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Que anda maldizendo descobre o segredo. Pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada. E ficará em trevas densas. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo. E, feitos os votos, então, inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. E que a bênção do nosso Deus seja derramada na vossa vida e toda a família. Fica com Deus e até o próximo vídeo.